Se você está cansado de sentir que o seu potencial está sendo desperdiçado e não se vê fazendo o que faz pelos próximos 10 anos, esse vídeo é para você. Eu sou o Léo Gomes e nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente os 4 pilares de liberdade que atraem milhares de profissionais para o planejamento financeiro e, o mais importante, as 2 estratégias de planejamento realistas para você fazer essa travessia sem dar um salto no escuro. Mas antes de a gente mergulhar no método, já clica aqui embaixo para se inscrever no canal. A gente publica conteúdos semanais que te ajudam a construir a sua nova carreira, a gente fala de finanças pessoais, então eu garanto que você não vai perder nenhum vídeo a partir de agora. E aproveita e compartilha com quem pode se beneficiar desse conteúdo e quem está pensando em fazer uma transição de carreira. Pessoal, o que está acontecendo é um movimento silencioso, mas gigantesco. Milhares de profissionais estão se perguntando se a carreira que eles escolheram, que eles têm, é de fato a vida que desejam. Não estou falando de impulsividade, é uma percepção progressiva, quase sempre acompanhada daquela frase: eu não me vejo fazendo isso pelos próximos 10 anos. Esse questionamento nasce de 3 elementos profundos que se somam. 1. A dor de continuar estagnado. 2. O desejo de algo alinhado aos seus valores. E 3. A oportunidade de construir uma vida com mais liberdade e propósito. A verdade é que as pessoas não buscam apenas uma nova profissão, elas buscam uma nova forma de viver. A carreira atual não as representa mais, o ambiente de trabalho ficou insustentável e a saúde mental está pedindo socorro. O potencial está sendo desperdiçado. Vamos ser honestos aqui, o que gera essa dor não é apenas o salário, mas a perda do controle sobre a própria vida. Você sente o teto de vidro da promoção, o salário estagnado, a falta de reconhecimento real e principalmente a impossibilidade de gerenciar o seu próprio tempo. Você vive naquilo que chamamos de gaiola de ouro. O salário é bom o suficiente para pagar as contas, mas não é bom o suficiente para te dar a liberdade de sair. E aí a vida mudou, as prioridades mudaram, mas a sua carreira continua presa na lógica do século passado. E é nesse exato momento onde se busca algo mais flexível, digital e com propósito que a carreira de planejador financeiro se revela como um caminho real, concreto e sustentável. Agora, por que tantas pessoas estão migrando para o planejamento financeiro? Aqui está a primeira grande verdade que preciso te contar. Você não precisa de experiência prévia no mercado financeiro para ser um planejador de sucesso. Se você for esperar o diploma perfeito ou a experiência de 10 anos, nunca vai começar. Para trabalhar com finanças pessoais e transformar vidas, o que você realmente precisa é de 2 coisas. Gostar e entender de finanças, você precisa ter a paixão por organizar, gerenciar e multiplicar o dinheiro, e gostar de se relacionar e ajudar pessoas, porque essa é uma carreira essencialmente humana de orientação e confiança. O conhecimento técnico, o método e as ferramentas nós ensinamos. A paixão e a capacidade de se relacionar precisam vir de você. E além disso, essa carreira une 4 elementos que se tornaram a nova base da felicidade profissional. A primeira, liberdade de horário, ou seja, controle do seu tempo. O planejador é o dono do seu tempo. Você decide quantas horas trabalha, quando atende clientes e quando descansa. O tempo é a nova moeda da vida moderna. E essa carreira devolve isso para você. 2. Liberdade geográfica. Home office, trabalho digital. Então aqui a gente está falando de reuniões 100% online, processos digitais e documentação remota. Você pode atender clientes no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, morando onde desejar. É uma carreira construída no home office, com estrutura enxuta e totalmente escalável. 3. Potencial de ganhos ilimitados. Ou seja, aqui você não vai olhar para um teto. Aqui o seu teto de renda não depende de promoção ou da CLT. Depende da sua capacidade de captar clientes, entregar transformação, comunicar bem e cobrar de forma estratégica. É você quem constrói o seu próprio faturamento e a sua própria liberdade financeira. 4. Propósito e impacto real, que vai ser o seu legado. Ser planejador é ajudar famílias a destravar sonhos, reduzir a ansiedade causada pelo dinheiro e evitar erros que custam décadas. Poucas carreiras unem propósito e resultado financeiro de forma tão direta. Você deixa um legado real na vida das pessoas. Mas afinal, como é possível fazer essa transição na prática, saindo de um ambiente totalmente rígido para a liberdade? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês a história de migração de um ex-policial militar do Paraná, o Leonardo Câmara. Ele estava em uma carreira de altíssima cobrança e rotina inflexível, mas carregava a paixão por finanças e o desejo de ajudar a família e outras pessoas a terem uma vida financeira melhor. Ele usou o nosso método para fazer a transição e hoje vive a carreira que sempre sonhou. E o planejamento financeiro ele veio em virtude de algumas situações pessoais na minha vida, de situações de impactos financeiros, impactos da estrutura familiar como um todo após o falecimento
falecimento da minha mãe em virtude de uma doença grave. Hoje eu quero apresentar para vocês a história do Leonardo Câmara, de Francisco Beltrão, no Paraná, como ele se tornou um planejador financeiro, um parceiro e um sócio da Astera. Léo, então me conta um pouco, quem é você, o que você fazia antes de você se tornar um planejador financeiro? Eu fui policial militar por mais de 10 anos e o planejamento financeiro ele veio em virtude de algumas situações pessoais na minha vida, de situações de impactos financeiros, impactos da estrutura familiar como um todo, após o falecimento da minha mãe em virtude de uma doença grave. Passei por um momento importante de superar dívidas e quando eu superei algumas dificuldades financeiras, as pessoas que conviveram comigo nesse momento começaram a pedir ajuda. E aí eu entendi que eu poderia contribuir com elas e a partir disso eu comecei a trabalhar com alguns clientes e apresentar o meu trabalho e agora faz 3 anos praticamente que eu atuo como planejador, acompanho mais de 60 famílias. O Léo, ele foi um aluno meu há 3 anos atrás, super disciplinado. Ele fez todo o passo a passo que a gente apresenta, que a gente mostra, e aí fez com que ele conseguisse, de fato, fazer essa migração do serviço público para se tornar um planejador financeiro full-time, trabalhando 100% com planejamento financeiro. Ô Léo, como que foi essa transição na sua carreira, né, no sentido de você sair do serviço público para se tornar um planejador e depois você trabalhar full-time com isso? E também, como que foi para você a transição para essa parceria com a Astera? O que você observou? Como que foi essa jornada como um todo? Principalmente eu busquei mentoria, aí o Léo é meu mentor nesses 3 anos dessa jornada. Na minha transição de carreira, eu precisei principalmente entender uma metodologia, ferramentas, estrutura de como que eu posso agregar mais valor às famílias que eu acompanho. E a Astera justamente vem com essa intenção de poder ampliar o meu rol na minha entrega no planejamento financeiro, abranger a parte da consultoria de investimento, que é algo que realmente agrega valor dentro do nosso trabalho. A Astera traz essa questão da comunidade para que nós possamos ter num ambiente profissionais qualificados para trazer tanto conhecimento ou tanto com a solução daquela especificidade conforme os nossos objetivos. A parte do seguro, a parte de gestão de risco, plano de saúde, então isso agrega valor para que a gente possa entregar o melhor para o nosso cliente na ponta final. Na Astera a gente acredita no profissional completo, aquele que aprende a usar todas as ferramentas para poder atender clientes endividados, clientes no 0 a 0, clientes investidores. Mas quando esse profissional consegue se qualificar, ele se torna um profissional diferenciado de qualquer outro no mercado. E Léo, eu te chamei para ser meu sócio, para ser sócio da Astera, para você tocar a área de planejamento financeiro devido todo ao crescimento que você teve, ao conhecimento, às mentorias que você também se especializou. Então, eu queria saber o que para você representa isso, o que representa hoje estar dentro de um negócio onde você pode fazer a diferença na vida de pessoas, famílias, seus clientes e também de outros profissionais. Eu entendi que o nosso mercado hoje não se resume a somente um planejador poder atender uma grande quantidade de clientes. Se resume a gente melhorar a qualificação dos planejadores, ampliar e estender para quantos mais pessoas pudermos. E se você, assim como o Léo, quiser ser pioneiro, fazer parte de uma comunidade de profissionais que estão constantemente se desenvolvendo, manda mensagem aqui pra gente que a gente mostra o caminho. Incrível, não é? A história do Leonardo prova que não importa de onde você vem. O que importa é você ter um método e principalmente ter um planejamento para a travessia. E é exatamente sobre esse método que vamos falar agora. Olha, eu quero repetir isso aqui para vocês. Migrar de carreira exige método. Transição não é um salto no escuro, é uma travessia estruturada. E o que define o seu sucesso é a sua estratégia de planejamento financeiro, que pode ser uma dessas duas. As duas estratégias que eu vou trazer aqui para vocês são estratégias financeiras pela ótica financeira. Claro que aqui a gente tem outras estratégias olhando para a vida das pessoas, para o contexto e tudo mais. Mas eu quero trazer para vocês aqui 2 estratégias financeiras que façam com que as pessoas que buscam a transição de carreira de fato consigam fazer essa transição. Então a primeira, estratégia da reserva de transição, ou seja, você acumular um caixa. Essa é a estratégia mais previsível e segura. A lógica é simples, você continua no seu emprego atual e define quanto você precisa para viver por 12 a 18 meses e você constrói essa reserva específica. Então, exemplo, se o seu orçamento mensal que você precisa abrir mão é de 5 mil e você quer 12 meses de segurança para essa transição, você vai precisar de 60 mil de fôlego. Esse caixa é o seu passaporte de segurança para você poder estudar com tranquilidade, desenvolver competências, testar modelos de negócio e captar os primeiros clientes sem o desespero de ter que pagar o boleto do mês seguinte. É migrar com maturidade. Essa estratégia número 1, de você acumular esse caixa, ela é muito bom para
profissionais que têm uma capacidade boa de poupança, que conseguem acumular e que estão querendo fazer essa transição de uma forma mais ríspida, ou seja, você não tem tanto tempo assim para dedicar, você não tem horas do seu dia para poder estudar e se desenvolver como planejador financeiro ou em qualquer outra carreira. Então, nesse caso, é melhor você acumular um valor por um bom tempo e aí sim você investe na sua migração de carreira. Ou seja, você vai consumir esse dinheiro ao longo desse período para você poder fazer essa transição de forma tranquila. Claro, você não precisa sair do seu emprego para fazer nesse formato. Você pode também, por exemplo, reduzir a carga horária que você tem hoje, mas é fato que você vai precisar de horas no seu dia para poder se dedicar a esse projeto. Segundo, a estratégia do MVP financeiro, ou mínimo viável possível. Essa é para quem precisa de agilidade ou não tem tempo para esperar anos juntando dinheiro. Você não pode acumular o caixa ideal, então você revisa o orçamento e reduz ao essencial, ou ao mínimo viável. Você corta gastos supérfluos, você alinha tudo com a família, com o cônjuge e usa o tempo e energia livre para construir a nova carreira enquanto ainda está na antiga, nos seus horários vagos. É preciso ter clareza de números, prioridades e acordos domésticos. Sem esse planejamento financeiro real, ninguém migra com segurança. No meu caso, quando eu fui migrar de carreira, sair do banco e virar planejador financeiro, a minha esposa já tinha uma boa renda. A gente economizava somando a minha renda e a dela. Então, quando eu resolvi sair do banco, eu não tinha muitos clientes ainda, a nossa renda teve uma queda e a gente teve que reajustar. Mas com o dinheiro que a gente ganhava, a gente conseguia pagar as contas e ainda sobrava. Então é muito importante entender que pode haver sim um momento de um mínimo viável possível do seu orçamento que você está ali transitando de carreira. Então para isso você precisa conhecer o seu próprio planejamento financeiro e estar bem alinhado à comunicação dentro de casa. O maior erro que vemos não é a falta de dinheiro, mas a falta de acompanhamento e o medo. A insegurança, a síndrome do impostor e o risco de tomar decisões impulsivas por estar esgotado. Toda transição de carreira precisa de método, clareza, acompanhamento e prática guiada. É aqui que a nossa experiência faz toda a diferença. Você não precisa enfrentar o desconhecido sozinho. Você precisa de um passo a passo testado. Portanto, eu, Léo Gomes e a Astera, a minha empresa de planejamento financeiro e consultoria, temos uma das maiores experiências do Brasil ajudando profissionais a migrar com profundidade, método e uma visão real do mercado. Nós já ajudamos centenas de pessoas a estruturar a reserva de transição, a lidar com a insegurança, a criar o posicionamento digital e a estabilizar a renda. A transição, no fim das contas, significa apenas uma coisa: você quer viver melhor. Você quer uma carreira que respeite o seu tempo, os seus valores e o seu propósito. E o planejamento financeiro te dá tudo isso, mas exige estratégia e método. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a sua próxima vida profissional, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Agora, se você está decidido a fazer essa migração e quer ter acesso ao nosso método estruturado e individualizado para transformar não apenas a sua carreira, mas a sua vida inteira, basta preencher o formulário que está aqui na descrição e a nossa equipe vai entrar em contato com você para entender o seu momento atual e te mostrar o caminho seguro para que você consiga realizar a sua transição. Clica lá e eu te vejo no próximo vídeo.